porque a resenha começa agora. Um prazer imenso em receber aqui, Luiz, uma grande referência. Falei com a Júlia Guimarães, que é sua colega de Globo, minha prima, que eu falo carinhosamente que é minha prima, começou conosco aqui na Band, hoje brilha com vocês nas transmissões. A Júlia é uma figura adorável, assim como você, por isso vocês se dão tão bem. Falei com a Júlia que na semana passada, antes de fechar a entrevista com o Januário de Oliveira, batendo um papo com o Januário por telefone, e o Januário me disse, eu falei, Januário, você tem acompanhado aí de Natal, você tem acompanhado televisão, rádio, o que você me diz dos narradores e tal? E o Januário disse, o narrador que para mim hoje é cruel, é Luiz Roberto Demúcio. O Luiz Roberto, ele não narra, ele comunica, ele conta a história do jogo, e por isso eu gosto do Luiz Roberto. Rapaz, receber um elogio desse do Januário é coisa grande, é para emocionar, hein, Luiz? Um prazer te ter aqui na 98. Oi, Everton, meus amigos da 98, estão me ouvindo bem? Tudo certo? Sim, chega muito bem. Muito bom. Everton, que alegria, que prazer poder participar aqui com vocês. Essa resenha que faz história já no rádio do Brasil. E um abraço em todos os companheiros, todos por aí. Uma alegria estar aqui com vocês. Bom, falando do Januário, tá lá o corpo estendido no chão. O Januário é uma figura muito querida. Ano passado, o Eric Faria, repórter da TV Globo, fez uma reportagem bem legal, levando o Januário ao Maracanã. A gente pôde matar saudade um pouco do Januário, ver como ele está. A gente sabe que o diabetes acabou atormentando a vida dele, por isso é importantíssimo cuidar da saúde. E o Januário é uma figura muito, muito querida. Daquelas pessoas que a gente carrega para sempre do lado esquerdo do peito. E quando você me disse desse comentário feito pelo Januário, evidente, não só fico envaidecido, eu fico emocionado mesmo, né? Me toca profundamente, porque nós todos, Everton, você sabe disso, nós que narramos, a vida é muito sazonal, né? De tempos em tempos a gente se reinventa, a gente procura caminhos, a gente tenta estar próximo daquilo que as pessoas estão querendo ouvir nesse momento. E a sociedade muda, né? O mundo muda, e o jeito de perceber a comunicação, de perceber uma narração, de como se conta uma história, ele também muda. E você sabe que nós, como profissionais, né, toda vez que eu estou te ouvindo narrar, eu estou lá narrando junto, e vice-versa, né? Fala isso, fala aquilo, é assim que a vida é. E o Januário, como um cara da profissão, obviamente que ele tem uma visão técnica daquilo que a gente faz. Porque, assim, existe a visão lúdica, que é do ouvinte, do telespectador, do leitor, e existe a visão técnica, de quem sabe o grau de dificuldade que você está trafegando ali, né? Como é que é para fazer aquilo, tudo aquilo que envolve. É a mesma coisa agora, nesse momento que a gente está vivendo, é uma discussão que lamentavelmente caminhou para o lado político, né, na história da pandemia, que devia ser só científica a discussão. É impressionante, né? Como a gente tem nuances que envolvem, como é que esvaziar leito de hospital. Só o fato de o isolamento estar acontecendo, o número de acidentes, de pessoas que se machucaram em acidente de carro, em assalto com bala de fogo. Por exemplo, eu estou em Fortaleza, né, que minha mulher é cearense, eu estou fazendo a quarentena por aqui. Aqui foram 60%, o percentual, foi de 60% o percentual de diminuição de acidente de carro. Então você vê, isso livra, só de moto, você tem quase 7 mil internações graves por ano no estado do Ceará, só de queda de moto. Só para as pessoas entenderem o que eu estou querendo dizer. Então, existem muitas pontas que eu tenho que agradecer para sempre aqui o nosso Januário de Oliveira, que ele fique bem, que ele possa desfrutar dos dias pelos quais ele fez por onde ao longo da vida, né? Está lá tranquilo, está em Natal e é um querido. Um beijo grande para o Januário e certamente todos nós podemos desfrutar do talento do Januário, da forma leve como ele fez a profissão dele se comunicando e contar a história do que está acontecendo no jogo. É o nosso desafio, porque o jogo não é só bola cheguei, gol, não é só isso. É muito mais do que isso, né, Everton? É verdade. Só estou aqui com o CJ, com o Eduardo Panzi, com a Alê também, que tem perguntas para você, Luiz. Ô Luiz, é o CJ que está falando, prazer enorme te receber CJ. No 98 Esportes. Seja muito bem-vindo. Os grandes se tornam grandes pelo talento e se tornam gigantes pela humildade. Então você é um grande gigante do esporte, do jornalismo esportivo do Brasil, e a gente reconhece isso. E eu queria saber de um gigante narrador lá em São João da Boa Vista, ou em outros tempos, Santos, ou em São Paulo, ou em Campinas, não sei, aonde você quiser, ou até mesmo aí em Fortaleza. Para você,
quais foram as referências na narração, quais os grandes nomes e em quem você inspirava, ou pelo menos colocava o fonezinho e falava: que delícia ouvir esse Luiz Roberto de outra geração. Bom dia. CJ. Bom dia, CJ. Que alegria. Gostei do cenário, hein? Aí, ó. Tá bacana, gente. Aqui nós estamos na imagem, né? Os 3 grandes do futebol de Minas. Com o Coelhão lá separando o Cruzeiro e o Galo, a Raposa e o Galo. CJ, cara, eu tive uma inspiração bem forte, que muita gente que está nos ouvindo agora, você que está ouvindo a 98, ou você que está acompanhando pela internet as nossas imagens aqui, que muita gente não vai se lembrar, porque já nos deixou tem muito tempo e fez muito sucesso, foi um grande locutor do rádio de São Paulo nos anos 50, 60 e também nos anos 70, até metade dos anos 70, que é um locutor chamado Pedro Luiz. O Pedro Luiz, ele foi um locutor dos mais precisos que eu pude acompanhar ao longo da vida. O Pedro tinha o poder do verbo nos comentários, porque na época do Pedro, nos anos 50, não tinha televisão, já tinha, mas não tinha. E o Pedro tinha um comentário às 8 horas da noite que parava São Paulo para ouvir o comentário do Pedro Luiz. Parava, a cidade parava. Meu pai me contava que as pessoas colocavam o rádio em cima da mesa e se reuniam em volta da mesa. No caso da minha família, eles faziam um lanche à noite, não era jantar, né? Aquele pão com mortadela. E aí o Pedro foi o cara que me inspirou, e depois eu fui trabalhar com o Pedro. O Pedro já tinha sido... O Pedro foi o primeiro diretor de esportes da TV Globo. Foi quando foi criada a divisão de esportes da TV Globo. Depois, ao longo dos anos, o nome foi sendo mudado, né? Hoje é a Unidade de Esportes do Grupo Globo, dos canais Globo. Naquele tempo ele foi o primeiro, no fim dos anos 70, na Copa de 78, inclusive. Pedro teve a dificuldade de conseguir conduzir a cobertura da Copa no meio de uma ditadura braba, um monte de gente desaparecida na Argentina. E aí eu trabalhei com o Pedro na Rádio Gazeta. Então ele foi uma influência no microfone e fora dele. Como você disse há pouco, o caráter, a personalidade de uma pessoa, isso tudo é decisivo na formação daquele jornalista, né? Então é bom quando você tem pela sua frente um cara que sabe se comunicar, mas que você confia na índole dele. Então eu aprendi muito com o Pedro, e aí ainda tive a possibilidade de meio que ajudá-lo num processo que foi dolorido para ele, porque Dona Grazi, que está muito bem hoje, o Pedro já morreu, mas Dona Grazi está muito bem, ela teve uma síndrome do pânico numa altura, e eu tive que tocar o barco lá na Rádio Gazeta, enquanto o Pedro ia cuidar da paixão da vida dele. Eles foram casados até o Pedro morrer, com mais de 50 anos. Então, e aí eu tive como influência o Osmar Santos, porque o Pedro não era um locutor de bordões. O Pedro era um locutor de descrição do jogo, né? E ele narrava meio de soquinho, né? Bola com Garrincha, rolou para Vavá, Vavá para Zagallo, Zagallo para Pelé. Era perfeito, né? E sempre cantando o campo de jogo, né? Na meia direita, no círculo, no pequeno círculo da grande área tem fulano, na ponta direita tem ciclano, sempre trazia o jogo para sua mente. E aí o Osmar Santos foi uma influência muito forte na nossa geração pela inclusão de uma forma leve de comunicação, né? Então, quando você ouve uma narração do Osmar, você tem a certeza de que você tem ali um comunicador que sabe exatamente como te tocar com leveza e com precisão, com correção. Então, uma mistura dos dois. E o Joséval Peixoto, para fechar a trinca, que era o locutor que antecedeu o Osmar Santos na Jovem Pan, sua Albertozzi. Albertozzi era o goleiro da Itália na Copa de 70. Vai buscar no fundo do gol. Quando ele terminava a narração do gol, ele terminava assim. E lá na Rádio Jovem Pan tem uma vinhetinha aqui, tem até hoje, fala, vai buscar! Na Rádio Globo era vai lá, vai lá, vai lá. Era a narração do Nilson César, né, Luiz? Que tem essa... Do Nilson César, que usa o vai buscar. Então, o Nilson está lá, né? O Nilson é o legítimo herdeiro da estirpe de Joséval Peixoto, Osmar Santos, Edemar Anuzek, José Silvério e agora o Nilson César, como locutor titular da Rádio Jovem Pan. O Nilson é muito querido, falo com ele quase todo dia. Tem o filho dele, o Fausto Favara, que tá narrando muito, também igualzinho o pai, narrando assim, igualzinho. Da mesma escola do pai, né? Mas narram muito, com muito coração, né? E o Nilson, a gente fez muita Fórmula 1 junto, a gente dividia quarto. Ele não me deixava dormir, porque ele ronca, né? Luiz Roberto, quem tá falando... Bom dia, Luiz. Quem tá falando é o Edu Panzi. É um grande prazer te receber aqui na Rádio 98. É um prazer imenso falar com você. Você é um ídolo, uma grande referência para todos nós. Primeiro eu preciso te repassar um abraço que o meu pai está te mandando, o Afonso Alberto, que também é jornalista.
mexe com futebol, das antigas, está te mandando um grande abraço. E dizer também que eu trabalhei com o cara, ô Luiz, meu início de carreira na Rádio Minas, que é o menininho, Carlos Gomes, narrador, que ele te tem como grande ídolo, deve ter um pôster, seu tamanho natural no quarto dele, até os bordões, o menininho usava muito nas narrações, e eu conheci a fundo, ainda usa, eu ainda conheci mais a fundo o seu trabalho por conta do menininho, que é um grande fã das suas narrações, do seu trabalho. Mas, Luiz, você hoje está na TV Globo, mas é um cara de rádio, né? Eu queria que você fizesse essa comparação, TV, rádio. Queria saber se a rádio é realmente a sua grande paixão, porque eu tenho para mim que quem trabalha bem no rádio tira a TV de letra, voa na televisão. Eu acho que é o seu caso. Eu queria saber que você fizesse essa comparação, TV e rádio. Mas eu vou pedir o Luiz para segurar um pouquinho, que eu preciso de um intervalo rápido. Aí é meio João Kleber. Para. É um intervalo rápido. O Luiz fica com a gente, responde Eduardo Panzi na volta, e tem que faturar, porque pagar o salário dessa rapaziada aqui não é fácil não, Luiz. É rapidinho, a gente já volta e segue o papo aqui com Luiz Roberto, nesta edição do 98 Esportes de terça-feira. Até já. Vendo Luiz Roberto, grande narrador, uma figura extraordinária. Mas antes de eu falar da Fox Racing aqui, para você que está aí do outro lado, a Fox Racing tá com o site liberado para você fazer suas compras, meu amigo, não só de equipamentos que você já conhece, você que é um piloto de moto, você que gosta de mountain bike, de BMX, conhece a marca, conhece o produto, sabe que a Fox é líder mundial no segmento, mas tem a linha casual. Tem lifestyle também, bermudas, moletons, camisas, bonés, mochilas, tudo isso no foxracing.com.br, foxracing.com.br. Você clica lá, viaja pelo site, faz as suas compras e na hora de pagar, lá na aba promoção, desconto, digita lá Everton com H e você vai ganhar 10% de desconto. É mais uma da Fox Racing Brasil, um monte de novidades, só bonés, camisetas, os moletons estão maravilhosos, as mochilas, e você que gosta de moto, você que gosta de BMX e mountain bike, todo o equipamento da Fox que você já conhece, a líder mundial, está disponibilizando 10% de desconto no site. Então acesse foxracing.com.br, faça sua compra na aba desconto, digita Everton lá com H e vai ganhar 10% de desconto. 9h37, o Du fez uma pergunta no bloco anterior, sobre a diferença entre narração de rádio... Fazer um paralelo, né? Um paralelo entre narração de rádio e TV, e você responde, Luiz. Bom, primeiro, Du, grande abraço, prazer enorme. Bom, primeiro te ver desse tamanho, né? Sou muito amigo do seu pai, o Afonso, primeiro que ele é xará do meu falecido pai. O Afonso Alberto é um dos líderes da nossa classe, é um cara que está sempre preocupado com geral, e além de ser um repórter, um jornalista, um radialista espetacular, um cara que faz parte da história do Rádio Minas e que a gente tem sempre o privilégio de estar trocando boas ideias, porque o futebol nos proporciona essa possibilidade de estar tendo contato com as pessoas, né? Então toda vez que eu estou em jogos envolvendo os times de Minas, Afonso Alberto está também. Então a gente está sempre conversando, e me lembro também dos bons tempos de seleção brasileira, de boas viagens de seleção brasileira. Grande abraço, Afonso Alberto, você é um querido e é um histórico do rádio brasileiro. E o menininho é um amigo, o menininho tem arquivos que nem a Rádio Globo tem mais, e às vezes ele me manda alguma narração, eu fico todo feliz e tal, é impressionante. Grande menininho, Divinópolis, te abraça, garoto, é isso aí. tá lá tá na fazenda. Ô, louco, agora. Meu! O louco, meu! Gente, Edu, é o seguinte, rádio e televisão, eu sou um apaixonado pelo rádio, eu tô na TV, eu já tô há quase 30 anos na TV também, porque eu tô há 23 na TV Globo, mas em 83, 84, eu comecei a trabalhar na televisão também. Eu trabalhei o que hoje é a ESPN Brasil, né, que era TVA Esportes. Depois tive uma passagem pela TV Bandeirantes, porque a gente fazia o melhor da ESPN, era um programa produzido na própria Bandeirantes, que abria a faixa especial, que era à tarde. E teve um período que o Luciano do Vale me convidou para narrar os esportes olímpicos na faixa especial, que era de 5 às 7. Muita gente não acompanhava, porque é um público diferente que vê televisão nesse horário, né? Quem apresentava, inclusive, era a Luciana do Vale, filha dele. E trabalhei ali. Então, assim, eu tenho já um período de televisão, já estou com uns 27 anos de televisão. Mas
De rádio, eu comecei no rádio em 1977. Então, agora no mês de junho, serão 43 anos de profissão e há 43 anos começando no rádio. Para resumir, para assim, deixar claro para as pessoas, existem diferenças bem importantes. Eu acho que hoje, com o advento da imagem, o que é que acontece? Nós estamos aqui fazendo o programa, você está ouvindo na 98, está aí no dial, né, sintonizado no seu rádio, no seu carro, no seu equipamento de som, ou então pelos aplicativos. Hoje você tem várias formas, várias ferramentas de estar ouvindo, de estar curtindo o rádio. Com o advento da imagem, o rádio ele tá um pouco mais conversado, incrível, né? Então acho que ele se aproximou um pouco mais da televisão nos programas. Na hora do jogo, não. Na hora do jogo, o rádio continua mantendo a tradição da sua forma de descrever, porque muita gente que está ouvindo no rádio não está acompanhando o jogo, não está assistindo ao jogo, né? Então, basicamente, o rádio, você tem o teu texto do rádio, além do ritmo, que é um pouco mais acelerado, você cria a imagem para quem está acompanhando. Então, o texto, as palavras são outras. Você tem que criar essa imagem. Na televisão, você acompanha a imagem, né? Então, na televisão tem outras valências, que no rádio tem também, diferentes, mas na televisão normalmente você narra o jogo olhando para o monitor, você vai para o campo, olha para o campo quando a bola se aproxima da área, porque aí é evidente que é aquilo que vai estar no ar, porque senão você não estiver olhando para o monitor, o cara está te dando um replay, está plugando o presidente do clube ou o cantor famoso que está no estádio, você não está vendo. Você tem que estar olhando no monitor. E a coordenação está o tempo inteiro te orientando, vou dar esse replay, achamos fulano de tal, achamos o pai do jogador tal, vamos mostrar agora, tem gol do outro jogo, está no ponto, me chama logo que eu tenho que liberar a máquina. Tem uma série de nuances que são diferentes do rádio. O rádio te dá, a escola do rádio te dá o improviso, te dá o poder de tomar pequenas decisões o tempo inteiro e normalmente as melhores decisões. Claro, a gente erra o tempo inteiro, todos nós erramos o tempo inteiro. Eu canso de errar. Mas as decisões que a gente toma, elas são, na maioria das vezes, feitas com muita agilidade e bom senso. Então são veículos que se completam, são diferentes na forma do texto e também no formato, né, na televisão um pouco mais, você permite, você respeita determinados silêncios para o cara ouvir a torcida e ficando vendo a torcida, o cara pluga lá a arquibancada, né, pluga lá o Mineirão, aquela coisa linda, curva, cheia de gente, ou Independência em êxtase, você fica quietinho, deixa o cara em casa acompanhar aquele som e tal. No rádio não dá, você tem que falar alguma coisa. Até dá, mas é diferente, você tem que meio que acompanhar. Então, assim, essas são as diferenças básicas que a gente tem na hora que alguém que faz exatamente o que eu faço, que o Everton faz, que é narrar entre o rádio e a televisão. Aí existem outras atividades, né? O comentarista também. O comentarista, ele está ali, ele conversa com outro microfone, com o cara da coordenação que está na unidade móvel, fala, olha, vou falar exatamente agora da função que está fazendo o Natan, que está na moda. Vamos falar... Então, aí o cara tá mais, né, CJ, tá mais na moda fora do campo, mas como você disse, a quarentena virou notícia de inteiro. Ai, meu Deus. Aí o cara, ó, ele tá ocupando ali o lado direito, aí o cara que tá cortando o jogo, o cara pluga a imagem do cara lá, entendeu? Naquele setor do campo para ajudar o cara. Então tem uma série de combinaçõezinhas que acontecem que fazem com que os dois veículos sejam diferentes. Mas, Edu, concordo plenamente. A escola do rádio te leva a fazer qualquer atividade em veículo falado ou televisado, porque não tem dúvida que o profissional do rádio está pronto para respeitar o manual de redação. Eu costumo dizer o seguinte, se você escreve para qualquer veículo. O jornal diário é um tipo de texto, a revista semanal é outro tipo de texto, e assim vai. Então você se adequa ao manual de redação daquele veículo que você está, naquele momento, defendendo. É assim que eu enxergo, viu, Edu? Alexandre Silva. Ô Luiz, prazer receber você aqui no 98 Esportes, cara, que, né, a gente tendo essa aula aula matutina, Dominico, não tem nada a ver com o que eu ia falar, tá? A nossa aula matutina de rádio aqui, dominical é só domingo. Dominical é domingo. Mas serve também, vamos ver reprise no domingo. A nossa aula matutina de rádio aqui, como o Everton já citou, a gente já falou com o Januário, né? A gente bateu um papo com o Milton Neves aqui há um tempo atrás e agora recebendo o Luiz Roberto. Eu tô recebendo aqui, eu tô com o WhatsApp, né, da rádio aqui, Luiz, e tem muita gente falando, né, das suas narrações de times mineiros, muita gente citando aqui a sua narração de jogos do Cruzeiro, jogos emocionantes do Cruzeiro, jogos também do Atlético, é claro, e eu gostaria de fazer justamente essa pergunta para você, qual o jogo de Atlético e Cruzeiro que você tem na memória de ter ficado marcado
pra você, qual o jogo mais emocionante, tanto do Galo quanto do Cruzeiro, que você narrou, que você carrega com você, com todo carinho aí, porque certamente os torcedores não esquecem não, viu? Que eu tô recebendo de mensagem aqui falando: nossa, fala pro Luiz aí, aquele jogo do Cruzeiro contra tal que ele narrou, o jogo do Galo e tal, e qual que você carrega na memória como o melhor ou que tem mais carinho aí de Atlético e Cruzeiro que você teve o prazer de narrar, Luiz? Olha, é muito fácil, assim. Quando me perguntam de jogos, de gols e tal, eu costumo ficar sempre com os mais recentes, né? Bom, eu vou começar pelo Atlético. Jogos do Atlético, eu tenho jogos memoráveis do Atlético, memoráveis. Para vocês terem uma ideia, em 1978, o Campeonato Brasileiro de 77 foi decidido no Mineirão. Eu era criança, adolescente lá em São João da Boa Vista, e a gente está bem pertinho da fronteira. A gente ia muito ao estádio Cristiano Osório de Oliveira, que já não existe mais, que estava no centro de Poços de Caldas, sempre assistia a jogos do Cruzeiro, ir lá acompanhar os jogos do Cruzeiro e do Atlético quando eles iam enfrentar a Caldense. Eu me lembro do jogo que o Nelinho fez 4 gols de falta no mesmo jogo. Eu não sei se existe, isso é um recorde mundial. Já até conversei com ele sobre isso. E lembro de assistir jogos do Atlético do Timaço de 77. E aí a gente foi pro Mineirão na final de 77, que foi em 78, que o Atlético ganhou nos pênaltis. São Paulo foi campeão nos pênaltis. Mas para dar uma dimensão de como a minha relação com o futebol de Minas é forte por conta da proximidade geográfica da cidade que eu não nasci, mas fui criancinha para lá. Eu nasci na capital porque meu pai estava trabalhando em São Paulo. Mas então eu tenho grandes jogos memoráveis dos dois. Mas recentemente, que está na memória de todo mundo, eu destaco um gol, destacar dois gols e um jogo do Atlético, consequentemente também tem um outro jogo inserido. O jogo do Atlético para mim é muito marcante, porque eu tinha certeza que o Atlético ia virar e ia ganhar o jogo, foi contra o Flamengo na Copa do Brasil, que o Atlético terminou campeão ao vencer o Cruzeiro na final, 4-1 do Mineirão. O jogo teve o placar de 4-1 no Mineirão. Teve o 4-1 também contra o Corinthians, mas esse jogo não fui eu, foi o Kleber Machado que narrou. Você sabe que no Jornal Nacional daquele dia, eu baseei a minha entrada dizendo no Eu Acredito, que tinha sido a tônica daquela sequência do Atlético na Libertadores e depois na Copa do Brasil, né? O Atlético virou jogos inacreditáveis, inclusive a final da Copa Libertadores. Então esse jogo para mim é muito marcante. Esse gol do Luan é bem especial, porque é um gol difícil para o narrador cantar ali a jogada direitinho, né, o que está acontecendo, é um gol de bate-rebate. Então a gente que narra, né, Everton, a gente sabe que não é fácil. Então é legal quando você descreve direito um gol importante aos 40 e tantos do segundo tempo, que a voz ainda consegue resistir. E um outro gol que para mim é muito marcante, que ele simboliza muito o time do Eu Acredito, é o jogo do Campeonato Brasileiro de 2012, que o Atlético disputou bem, firme, não terminou campeão, mas ele ganhou do campeão, do Fluminense, por 3-2, um jogo espetacular, na minha opinião, foi o jogo daquele campeonato, o jogo mais espetacular daquele campeonato. E o gol do Atlético é feito pelo Leonardo Silva aos 45 do segundo tempo, numa cobrança de falta do Ronaldinho Gaúcho, que ele quase cava a bola. Então, assim, certamente foi o último capítulo da carreira magnífica do Ronaldinho Gaúcho. Ele jogou muito bem no Flamengo e depois no Atlético ele jogou muito bem e conquistou títulos de expressão. E esse gol, aos 45, era o retrato desse Atlético histórico. A simbiose do Estádio de Independência, onde o time ficou, acho que 89 jogos sem perder, se eu não estou enganado. Eu posso estar me equivocando, mas o torcedor do Atlético vai me entender. É tanto número nessa vida, né, que eu não posso estar me equivocando com esse número. Mas é só para dimensionar que é um número absurdo. Você fica quase 100 jogos sem perder no estádio, imagina. E esse jogo é contra o Fluminense. O Fred fez o 100º gol dele com a camisa do Fluminense. O Fluminense jogou pra caramba esse dia. Deco fez um jogo memorável esse dia. E o Atlético ganhou, porque o Atlético tinha um timaço, um time histórico, um time campeão da Libertadores e que depois também ganhou a Copa do Brasil, 2 títulos inéditos importantíssimos. Cruzeiro, por sua vez, tá fácil o Cruzeiro, porque os jogos recentes do Cruzeiro me são muito marcantes. Eu narrei o bi do Cruzeiro. Vai deixar claro, muita gente pode falar, mas o título contra o Flamengo foi o Galvão. Na TV Globo, grande parte do Brasil foi o Galvão. Mas nesse dia, outra parte do Brasil ia desligar o sinal analógico. Então foi feita uma transmissão diferente, para eu poder anunciar isso, entendeu? Então alguns estados do Nordeste, do Centro-Oeste, estavam com a transmissão que nós fizemos para esses estados. Eu estou em Fortaleza, inclusive o Ceará estava com essa transmissão, o pênalti final do Thiago Neves, né? Então o bi do Cruzeiro, e culminando com o jogo na Arena Corinthians, porque você ser ex-campeão da Copa do Brasil,
biconsecutivo que ninguém foi, ganhando do Corinthians os 2 jogos, e o segundo na casa do Corinthians, gente, isso tem um peso, porque o Corinthians é um gigante, como é o Cruzeiro, como é o Atlético. Então, quando você ganha do outro numa final, é sempre de um peso muito grande. E o cara que faz o gol do título viajou do Japão para jogar, chegou às 4 horas da tarde. Eu lembro, eu estava na janela, eu estava no hotel de frente pro hotel do Cruzeiro, ali em Guarulhos. Eu lembro quando chegou, fiquei na janela ali, fazendo as últimas coisas e tal, e olhando, aí teve aquele movimento, tinha um batedor que trouxe e tal. O Arrascaeta chegou 4h30 da tarde, gente, depois de 24 horas de voo. E o cara fez aquele gol, ainda cavando na frente do Cássio. O Cássio juntar nós 4 aqui não dá o Cássio, viu, Alex? É impressionante. o cara é muito grande. E o outro gol do Cruzeiro, que está no Museu Digital do Mineirão, é o gol do Everton Ribeiro contra o Flamengo, né? Que ele dá um chapéu no Luiz Antônio e faz um dos gols mais bonitos da história do Mineirão. E dos gols mais bonitos que eu fiz, não é só porque tem um chapéu. Eu narrei também um gol que teve um chapéu do Marcelinho Carioca no jogo do Santos e Corinthians em 1994, ainda na Rádio Globo, né? Que é um chapéu até mais difícil, mas a finalização é mais leve. A do Everton Ribeiro, ele dá um chapéu também dificílimo, mas a finalização sem pulo, ele pegou com gosto na bola e ela entrou na gaveta. Um gol que tem a movimentação, né? A movimentação do Ricardo Goulart, a movimentação do William, eles fazem toda aquela triangulação para, enfim, a ocupação dos espaços, como jogava aqui no Cruzeiro. É um gol que o Cruzeiro ganhou esse dia, mas perdeu a classificação depois para o Flamengo, que terminou campeão da Copa do Brasil, mas é um golaço, um gol histórico, um gol memorável. Eu tenho uma história bem bacana, bem gostosa com os Gigantes de Minas. Ô Luiz, o Jô Soares, quando terminava as entrevistas lá, todo mundo, eu acredito que agora muita gente que está do outro lado vai terminar essa entrevista. Tanto de mensagem, já estamos em cima da hora. E foi muito legal te receber aqui, um prazer muito grande. Um papo com você de meia hora, 40 minutos não é suficiente, são muitas histórias. Mas para fechar, eu quero só contar uma passagem aqui, que eu faço questão de contar, porque para mim representou muito, e houve uma coincidência muito grande anos depois, rapidamente. Quando eu migrei do rádio para a televisão, foi na Copa de 2014, meu primeiro jogo de estreia foi na Fonte Nova, eu estava com o Pedrinho, nós fomos transmitir pelo Band Esportes, e aí, quando a gente chegou ali à posição de transmissão, nós encontramos na porta do elevador você e o Júnior. E aí, como é que tá? Tudo bem, Luiz? E o Pedrinho falou com você, com o Júnior, e nós conversamos. E aí, como é que tá? Eu falei, ô Luiz, eu tô estreando hoje na TV, tô nervoso. Não, cara, que nada, vai dar certo, vai com tranquilidade, vai com calma e tal. E ali começou a minha história também de narrador na televisão, que eu senti muito. Eu sou um cara do rádio, eu gosto do rádio. Mas, de fato, aquele dia lá, com as bênçãos de Luiz Roberto, fizemos uma grande transmissão e eu falei com o Pedrinho naquele dia, falei, Pedrinho, você tem um potencial gigantesco como comentarista. E não que eu entenda que nós não temos tamanho para te suportar, mas o seu caminho natural será a Globo. Eu falei com ele, lá em 2014, na Fonte Nova, acho que era um jogo da Espanha, não sei se Espanha e Portugal, Espanha e Holanda, não me lembro. Mas Espanha e Portugal. E aí, rapaz, anos depois, tá aí o Pedrinho, né, dividindo bancada com você, no Sport TV, com toda a rapaziada. Pedrinho, que tem sido eu não vou dizer uma grata surpresa, porque eu já conhecia, mas é muito bom ver o Pedrinho comentar. Ele fala com uma segurança e com um conhecimento que para quem está do outro lado assistindo, entende de uma forma muito mais fácil o que ele está querendo dizer. Então fica aqui essa parte dessa história que representou muito para mim e que houve uma coincidência naquela oportunidade, e hoje o Pedrinho está dividindo a tela da Globo e do Sport TV com você aí. Grande abraço, Luiz, obrigado, de coração mesmo. Imagina, Everton, se corrigindo, foi Espanha e Holanda esse dia, tá? Portugal e Holanda, né? Portugal e Alemanha foi na sequência, foi o segundo jogo da Fonte Nova. Aquele gol feio do Van Persie. Aquele gol feio. E tem um gol do Robin também, que ele dribla o time inteiro depois. O gol do Van Persie é o concurso. Realmente, o gol escorpião é inacreditável, né? Mas, Everton, CJ, Edu, Alex, muito obrigado pelo carinho de vocês aí. Que prazer participar aqui com vocês. Prazer é nosso. Esportes. E que vocês tenham muita sorte, muito sucesso, e que a gente possa sair ficando em casa, respeitando os cientistas, os médicos. A situação é muito grave. É a terceira guerra mesmo que a humanidade está vivendo. Tudo indica que a gente vai ter 2 ou 3 meses pela frente muito, muito tristes. A gente já tem as primeiras mortes acontecendo nas casas das pessoas, porque não está dando tempo de levar para os hospitais. Os hospitais, em muitos lugares do Brasil, já estão batendo 90%, 95% de ocupação.
Então, respeite o isolamento, a quarentena, a economia a gente recupera depois, tudo voltará. E o Brasil é um povo que tem improviso, que sabe o que fazer, que sabe como buscar. A gente vai se reencontrar, mesmo que esse ano seja um ano de recessão, a gente vai voltar ao normal, a gente vai voltar à vida cotidiana, mas certamente muitos valores serão repensados, principalmente no contato social. Eu acho que aprenderemos que a vida precisa da ciência. Precisamos botar, em vez de trilhões de dólares em bombas atômicas, na cabeça dos cientistas, porque eles é que estão no front nesse momento, e eles é que estão perdendo vidas e perdendo tempo, desgaste emocional, perdendo tudo aquilo que eles conquistaram ao longo da vida para lutar contra um inimigo quase invisível. Gente, obrigadíssimo, viva 98, é isso aí, Everton! Obrigado, Valeu, Luiz, um abraço, Luiz. Sensacional, Obrigado. 9h55. Roberto é o nome da emoção. Roberto.